Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast All About Face. Eu sou Iole Scófano e estou hoje aqui com duas das maiores referências mundiais quando a gente vai falar sobre cirurgia plástica facial. E sabe por que a gente vai fazer isso? Porque a gente também está à frente de duas pessoas que vêm contribuindo em muito para o cenário da cirurgia plástica facial ao redor do mundo com a contribuição científica que vocês fazem. Hoje a gente já sabe que as técnicas e o conhecimento de vocês está rodando o mundo. E agora eu quero saber como tudo isso começou. E como tudo isso vem modificando o resultado para esses pacientes ao redor do mundo. Doutor André. É muita coisa para a gente falar, mas vamos, eu acho que tentar focar assim, numa linha de raciocínio. Né? Nós sempre nos dedicamos à área da cirurgia de face desde o começo, então sempre fomos convidados para congresso, palestra, e isso gerou, sabe, uma vontade de nós criarmos até uma forma de ensino, e nós desenvolvemos através de um colega nosso, que foi o indivíduo que polarizou essa ideia, foi o Dr. André Cervantes, que convidou o Luiz, eu e o Dr. Rodrigo Jimenez. Nós criamos um curso dedicado à cirurgia da face. Por quê? Porque é uma área difícil. É uma área muito especial. Nós vamos falar um pouco, mas a cirurgia da face envolve uma anatomia muito mais complexa do que a área corporal. Porque aqui você tem pele, músculo, tem nervos, tem artérias, tem veia. Se você vai tratar a testa, é um universo. Se vai tratar os olhos, é outro universo. Você pode ficar aqui dias falando só sobre pálpebra. Você vai falar a bochecha. A bochecha hoje já é dividida em 2 ou 3 partes, a parte superior, a parte média, a parte inferior. Talvez você nem tenha ideia disso. Né? Não. O pescoço, que antes era uma área só de lipoaspiração, hoje é quilômetros assim, de conversa para a gente poder explicar o quanto é mais avançada hoje a cirurgia nessas áreas. Então, para isso, nós criamos um curso em que nós temos recursos de anatomia. O que significa anatomia? Onde que é o melhor lugar para você aprender a anatomia? É no laboratório, em cadáveres, sabe? É a base da anatomia. Isso vem lá dos ancestrais nossos. De Hipócrates, eles trabalhavam em cadáveres para aprender a anatomia. E hoje nós temos esse recurso. Até alguns anos atrás não existia, o Brasil não permitia isso. Era proibido. E daí virou. Quando virou, nós fomos os pioneiros, nós começamos. E isso aí se alastrou, se tornou realmente hoje uma sabe, meio viral, tanto que os nossos cursos esse ano estão totalmente lotados, já com muito tempo de antecedência. E essa agenda de vocês, ela tá no Brasil e ela tá no mundo. Mundo. E hoje a gente está falando sobre... Existem países específicos, por exemplo, nós já sabemos que São Paulo e Rio de Janeiro eram umas referências lá atrás, no início da carreira. Hoje nós temos alguns países de referência, onde vocês vão ao grupo, se reunir a um grupo específico que vai até vocês. Aonde estão hoje as principais referências dos cursos de vocês? O curso começou, né, acho que o Luiz pode falar, né, lá atrás, e um pouco antes da pandemia. Nós estávamos com um curso organizado, acho que foi 2019, né? Preparamos o primeiro curso, foi muito difícil, porque a gente ia montar na Europa esse curso. Em Lisboa, né? Em Lisboa, por causa da questão de legalização da importação dos cadáveres. Hoje, o que a gente trabalha aqui são cadáveres importados. Tá? E naquela época, a legislação era muito rígida, então a gente teve que sair do país. Mesmo quando alguém dizia, então, por exemplo, lá um tempo atrás tinha aquelas assinaturas em que você deixaria ali, você poderia declarar que o seu corpo pós-vida... mas não é. Não é assim. Não. É um pouco mais complexo. Eu acho que está um pouco além da nossa do objetivo aqui, mas... Começou em Lisboa. Começou, a ideia central era em Lisboa, porque o fornecedor, que foi a nossa ponte de contato, ele é, na verdade, ítalo-português, que é o Ricardo, e nosso parceiro já de muito tempo, e ele tem lá a sede lá em Lisboa. Ele fez toda a programação, nós fomos fazer uma visita em loco, tudo programado para o nosso curso em abril de 2020. E o que aconteceu em março de 2020, dia 8 de março? Shutdown, tudo parado, a gente teve que cancelar o nosso curso. Mas, curiosamente, todos os que estavam inscritos, que no caso eram todos brasileiros, né, nessa primeira edição, eles mantiveram a inscrição. O pessoal foi unânime, falou,
Nós não aceitamos a evolução de dinheiro. Nós queremos o nosso Queremos nome, porque quando vocês fizerem o curso, nós vamos fazer. Nós queríamos devolver o dinheiro e ninguém aceitou. Ninguém aceitou. Então, aí, daí depois houve aquelas brechas, daí, paralelamente, o nosso fornecedor entrou aqui no Brasil para poder fornecer aqui no Brasil, e aí começou todo esse movimento, e a gente, em vez de fazer lá na Europa, que ainda estava com restrições de viagem, um pouco difícil, a gente resolveu fazer aqui em Brasil. Como os alunos todos eram brasileiros, a gente acabou fazendo. Tudo fluiu. Fizemos o nosso primeiro curso e desde então nós temos já 12 edições completadas. Estamos agora na 13ª em agosto de 2024, novembro de 2024 a 14ª. Daí, começo de 2025 vai ser o nosso segundo curso internacional. Dessa vez vai ser nos Estados Unidos, em São Luís. O primeiro curso nosso foi na Espanha, em Madrid. E essa é uma grande avenida da nossa atividade científica. Porém, a gente tem outras atividades. O André assumiu recentemente o posto de diretor de eventos científicos da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética, que é a ISAPS. A ISAPS é uma sociedade bastante antiga, congrega muitos cirurgiões ao redor do mundo, e uma das atividades dela é justamente disseminar conhecimento, e para isso tem que ter um corpo diretivo que organiza os congressos, as atividades. E o André hoje é o diretor científico da Sociedade Brasileira da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética. Né, André, você quer falar um pouco sobre isso? Eu trabalho hoje com a Sociedade Internacional, que é responsável por organizar eventos no mundo inteiro, né? Então, nós saímos agora, mês passado, nós estávamos na Colômbia, onde foi o Congresso Mundial da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica em Cartagena. Foi um evento muito bacana, muito bom, muito forte. Teve cirurgias ao vivo, teve muita atividade lá, e foi muito bacana. Agora nós estamos indo para Singapura. Uau! Daqui, imagine, Singapura, lá na Ásia, vai ser o próximo evento, ano que vem. Inclusive, tenho reunião amanhã, tenho uma reunião longa sobre o evento de Singapura. E depois nós vamos para Cancún, e aí vai. E no meio disso, nós realizamos eventos regionais em diversos países, como Argentina, a gente é convidado com cada vez maior frequência, né? O André é bastante convidado, eu também sou convidado. Esse ano, por exemplo, você foi para onde, André? Esse ano? Eu fui. Dá para Eu já viajei. Nós viajamos muito aqui para a América Latina, o Luiz foi para a Argentina, foi para Holanda. Eu estou indo daqui a alguns dias para a Itália. Tivemos na Colômbia, fui para os Estados Unidos, então o tempo todo... E tudo isso ainda administrando uma agenda muito... mas isso é essa retaguarda que nós temos. Um viaja, o outro fica. Essa participação em conjunto, né? Por isso também o valor de você trabalhar em dois cirurgiões que têm um nível semelhante, né, de formação e de conhecimento técnico. Isso é porque você consegue se ausentar sem que os seus pacientes fiquem desguarnecidos, que essa é uma grande preocupação de todos os colegas que participam, não é só a nossa preocupação, mas todos os colegas sempre ficam com a preocupação, né? Eu operei uma paciente, vou ter que me ausentar para um congresso, como é que fica, né? O tratamento, o acompanhamento desse paciente. Nós temos essa grande vantagem de trabalhar em dois. Quando eu me ausento para ir para algum congresso, o André está aí. Quando ele se ausenta, eu fico. E normalmente é assim. Quando tem assim, alguma outra situação, daí, claro, a gente tem uma terceira pessoa que sempre nos auxilia quando nós temos que nos ausentar conjuntamente. Então, vocês estão no mundo todo. Vocês estão com participação e troca de informações com profissionais do mundo inteiro. Porque eles vêm até o encontro de vocês. São as técnicas, né, que vão para lá. Mas as técnicas acompanham excelentes profissionais. São as técnicas, né, que nós criamos, que nós desenvolvemos, o patamar, né, de conhecimento que nós alcançamos e a forma como a gente compartilha nossos conhecimentos. Então, o curso Full Face, esse que nós estamos vendo aqui na telinha, é um curso que abriu um horizonte para a gente, né, em termos de conhecimento também. Porque são centenas e centenas de dissecções cadavéricas que a gente já fez. Com isso, faz com que o nosso preparo para a realização da cirurgia seja ainda melhor. E o ensino para aquele que quer fazer as nossas técnicas ou técnicas
que já são consagradas, eles aprendem de uma forma muito mais segura. Muito, muito mais segura. O que acontece? Por exemplo, na minha época, quando eu falei que eu tinha que levantar cedinho, 5h30 da manhã para 6h30 estar assistindo a cirurgia, eu falei no outro bloco, é porque naquela época não existia isso. Então, a gente tinha que aprender no paciente. Então, a primeira tentativa sua já era no paciente. Hoje, você pode tentar de uma forma diferente. Entende? Você consegue realizar as técnicas de uma forma mais segura, né? Porque você não vai causar um dano, mesmo que aconteça alguma coisa. Então, essa forma de ensino é muito mais apropriada, muito mais moderna e que não era disponível. Então, esse foi o nosso objetivo, de criar esse curso para facilitar o aprendizado das pessoas que querem avançar na cirurgia de face. E que perfeito que, como profissional, você coloca esse conhecimento à disposição numa Sim. construção de 30 anos, né, de estrada e coloca à disposição de pessoas que vão ao seu encontro para... E a nossa participação daí também nos eventos e também nas sociedades vai um pouco além também. A gente é frequentemente chamado para revisar artigos científicos das revistas internacionais, a ASJ, que é a Aesthetic Surgery Journal, e também a APS, que é a Aesthetic Plastic Surgery, que são os dois principais jornais científicos de cirurgia plástica e estética mundiais. Nós somos revisores. Então, isso também demonstra um pouco assim de capacitação, um pouco do ponto de vista de você poder estar sempre à frente daquilo que é a ciência, né? E eu acho que uma das coisas que realmente fez com que os nossos horizontes se ampliassem foram as publicações. E aí os méritos são do Luiz, porque ele é um escritor nato, né? É impressionante. Ele tem uma capacidade de organizar as ideias, uma fluência no inglês espetacular. Ele morou lá nos Estados Unidos muitos anos, fez muitas pesquisas lá no laboratório da Universidade de Yale. Então, ele tem um preparo maravilhoso. E eu poderia dizer assim, eu sou um cara assim mais criativo. Sabe, eu não sei, flui na minha mente, às vezes, soluções para situações difíceis que a gente está vivendo. Tanto que essa questão hoje desses preenchedores, nós estamos agora desenvolvendo uma técnica para tentar contornar os problemas que esses bioestimuladores estão causando na cirurgia. A gente está tentando achar uma saída que traga melhor qualidade e mais segurança para a cirurgia. Então, até o Luiz apresentou agora, essa semana, um trabalho que a gente vai, eventualmente, colocar agora em publicação para trazer mais segurança. Então, técnicas que nós publicamos, se você publica num jornal internacional, ele vai para o mundo inteiro. Então, o cara está aqui, está lá na China, está lá na Rússia, está lá na Austrália. Todos eles têm acesso ao mesmo... Eles sabem. Mesmo daí meio de eles falam, nossa, isso aí faz sentido, entendi o que ele quer, lá tem vídeos, tem os artigos escritos. Eles querem que a gente vá lá falar pessoalmente. Por exemplo, eu vou para a África agora, daqui a alguns dias. Eles querem que eu vá lá na África do Sul, dar aula, explicar, falar sobre as técnicas, tudo, do começo ao fim, para eles aprenderem. Doutor André, e como é esse processo de adaptação do aprendizado? Porque, olha, a gente está falando do mundo inteiro. Nós estamos falando de pessoas, seres humanos, que conheceram vocês através de algum artigo e que aí vocês vão lá e vão dizer assim, agora está aqui o conhecimento à disposição. Como é a aplicação e a assimilação desse aprendizado para diferentes culturas ao redor do mundo? Deve ser muito fascinante. Deve ser muito incrível saber que a história que vocês constroem de aprendizado, de aplicação, desenvolvimento de técnicas e o reconhecimento que vocês têm, em que as pessoas que também são referências em seus países querem aprender com vocês, como é isso do ponto de vista humano, saber que algo de vocês, não só a questão técnica, profissional, mas é o contato com outras culturas. Eu recebo vocês chegam até lá. No telefone, assim, com muita frequência. Essa semana eu recebi mensagens de amigos que eu nem conheço, amigo assim, virtual, agradecendo. Por exemplo, uma das técnicas que nós desenvolvemos que revolucionou a cirurgia plástica foi a rede hemostática, aqueles pontinhos externos que você coloca sobre o rosto. Ela é utilizada hoje no mundo inteiro. Nós tivemos em São Paulo agora
há pouco tempo atrás, na Jornada Paulista, e foi feita uma pergunta: quem na audiência utiliza a rede hemostática? 50% dos cirurgiões plásticos da plateia estão usando já. Então, você imagina uma técnica impressionante. É muito difícil que alguém utilize, talvez nesse patamar, uma técnica que foi desenvolvida, sabe, o que é uns 15 anos atrás, mais ou menos, um pouco mais. Essa técnica, que é a técnica da rede hemostática, fez com que nós nos tornássemos popular no mundo inteiro. Foi realmente uma grande alavanca para a divulgação do nosso nome no mundo. Essa técnica é uma técnica que traz segurança para a cirurgia plástica. Por exemplo, tem um colega que é considerado hoje o cirurgião plástico mais famoso do mundo, resistente, não quero usar aqueles pontinhos. Aí ele me mandou uma mensagem: André, terminei a cirurgia, só tenho a te agradecer. Muito obrigado. Pela primeira vez usei a rede hemostática. Não conseguia controlar o sangramento desse paciente. Era um homem com pescoço pesado, um pescoço complexo, e ele começou a sangrar, e o cirurgião, que é considerado o melhor do mundo, né? Considerado de certa forma, né? Ele não conseguia controlar. O que ele teve que fazer? Ele chegou ao final, ele já tinha visto minhas palestras, me conhecia, foi lá, aplicou a rede hemostática e terminou o procedimento com segurança. E ele daí me mandou uma mensagem agradecendo. Ele do lado do paciente, com um monte de sangue, e terminou a cirurgia bem. Ele e dezenas de outros profissionais mandam mensagem para a gente de agradecimento de situações difíceis que eles encontraram. E nós usamos essa técnica de rotina em todos os nossos pacientes, sabe? Então, a gente tem essa segurança a mais. É obrigatório a utilização dessa técnica? Não. Usa quem quer ou quem acha que é necessário para a sua prática, né? E isso fez com que cirurgiões do mundo inteiro, que encontram a mesma dificuldade que eu encontrei, que esse colega lá dos Estados Unidos encontrou, que outros colegas muito experientes. Vou contar uma história assim bem rápida. Veio um colega dos Estados Unidos chamado Jerry O'Daniel. Para mim, uma das melhores referências de cirurgia de plástica de face do mundo, um exímio cirurgião, um daqueles que me inspirou muito. E ele veio me visitar aqui em Curitiba e ver como é que era a rede hemostática. Fiz a cirurgia, ele viu aplicando os pontos, nós estávamos no vestiário e ele já ia embora. E aí eu falei: olha, Jerry, está aqui uma caixinha do fio que nós usamos aqui para a rede hemostática. Ele falou: André, eu gostei muito, mas eu acho que eu não vou usar, porque não sei se é uma técnica que quebra paradigmas, né? Tudo que quebra paradigma tem um pouco mais de resistência. Falou, mas muito obrigado e tal. E viajou. No dia seguinte, ele me manda uma mensagem dizendo: André, usei a primeira vez a rede. A paciente que eu operei terminou a cirurgia, foi para o quarto, fez um pico hipertensivo, explodiu um hematoma no rosto dela que não tinha como controlar. A pressão arterial dela não conseguia baixar, não sabemos por quê, e eu não tinha como parar o sangramento. Aí eu peguei a caixinha de rede, de fio que você me deu, coloquei a rede, terminou imediatamente, como num passe de mágica. Então, é uma segurança. E desde aquele dia até hoje, ele talvez seja o maior porta-voz, né, da rede hemostática do mundo, pela experiência que ele passou. E nós sabemos que sangramentos e hemorragias podem causar situações gravíssimas, né, por vezes até letais, né? E com a rede, a gente faz 15, 20 anos que não tem mais esse tipo de problema. Zerou nossos problemas, graças a Deus. Isso é uma coisa assim que é uma marca mundial que ninguém consegue superar. E aí vai assim um comentário assim da resistência também a tudo que quebra paradigma, né, como o André disse, né? Então, no começo, quando a gente lançou a ideia, nós fomos muito criticados, porque na verdade questões técnicas assim de você dar ponto numa pele descolada, parte-se do princípio de que você pode prejudicar a circulação dessa pele. E, de fato, estudos demonstraram que isso, de fato, não acontece. Então, já tem ciência, né, que baseia a utilização da rede hemostática do ponto de vista de segurança, né? Mas no começo a técnica foi muito criticada, né? O André, no começo, falava mais a respeito e ele participava dos congressos, ele era muito criticado, mas a gente sempre teve muita confiança na técnica, porque, de fato, a gente achava que aquilo ali realmente era algo que beneficiaria os nossos pacientes. A gente via isso
no benefício que a gente tinha nos pacientes. Direto. Ao ponto que Vocês nós viviam não, isso. nós não aceitamos o Tanto- paciente que não quer a rede hemostática. Só operamos se a paciente está de acordo. Exatamente. Mas hoje até ninguém... As pacientes vêm por causa da tela. Ninguém questiona mais. Hoje as pessoas procuram por causa disso porque ela tem outros benefícios que o Luiz vai falar. Então, a técnica cirúrgica, ela ajuda muito no controle do sangramento, que foi o objetivo número 1, mas hoje ela é também utilizada muito para fazer o reposicionamento da pele depois que você descola no lifting Tirar facial. mais flacidez. A nossa primeira publicação, que foi feita em 2014, foi feita inicialmente numa revista brasileira de cirurgia plástica, da Sociedade, em 2012, e daí teve uma publicação, que daí era em português, mais difícil de acesso para as pessoas, daí a gente publicou na revista internacional, que é a Aesthetic Plastic Surgery, e daí ela teve mais visibilidade, a técnica. Esse artigo, 2014, estou completando 10 anos, já está batendo em quase 100 citações. Então, assim, as pessoas falam, mas o que é 100 citações? Isso quer dizer o seguinte, que 100 autores depois de nós olharam para o nosso artigo, acharam interessante, utilizaram e replicaram isso nos seus próprios trabalhos científicos, utilizando a referência da rede hemostática. 100. Quer dizer, são 100 trabalhos, 100 artigos científicos escritos, desde então, com a referência da rede hemostática. E isso faz com que você tenha dá uma ideia da dimensão que isso tomou. Então, a rede hemostática hoje está consagrada, ela está estabelecida. Como o André falou, tem alguns colegas que não querem utilizar por conforto, porque acham que não precisa, porque acham que não é necessário. Mas, para quem vivencia a dificuldade no centro cirúrgico, numa cirurgia plástica facial, sabe o quanto ela é importante. Eles sabem que, no início, lá atrás, o doutor André encontrou essa resistência, né? Vocês encontraram essa resistência. E hoje, os médicos, os outros colegas de profissão, eles vêm como constatação, porque eles vão em busca daquilo que já foi consagrado como sendo algo que realmente vai resolver o que eles precisam. Então, acho que essa resistência ao novo, ela sempre vai acontecer. Mas na história em que vocês apresentam hoje, profissional, nesse histórico de longa data, o que vocês demonstram é muita seriedade em tudo que vocês aplicam em outros locais. Eu acho que nem devem se... Hoje é só uma questão de tempo. Talvez para colegas de outros países. Nós temos um pool de cirurgiões plásticos que são as maiores autoridades de cirurgia de face do mundo e que utilizam de rotina e divulgam. Se você vai para a Espanha, o cara que mais opera face na Espanha usa a rede hemostática. Você vai para Londres, Estados Unidos, os principais cirurgiões, o presidente da sociedade lá, o Norman Waterhouse, que é um outro cara que publicou agora um artigo que o Luiz revisou, falando a experiência dele, o positivismo dele ter entrado com a rede hemostática. Se você vai para a Itália, em todos os países, Estados Unidos, em áreas lá da Rússia, por exemplo, na Turquia é regra. Pra você ter ideia, em qualquer lugar do mundo que você vai ver. E a disseminação da técnica, né, já como parte incorporada da rotina das pessoas. Até nem se fala mais tanto porque na faz rede. parte. Já entrou como se fosse parte da rotina. E esses profissionais, eles vêm ao Brasil para acompanhar vocês? Como é essa abertura que vocês dão para esses profissionais que hoje estão buscando esse aprimoramento junto com vocês? Nós já vieram colegas do mundo inteiro, né, que são profissionais muito importantes, e outros assim que não são de expressão internacional, mas que estão utilizando. E vem de rotina, a gente recebe, agora a gente vai receber colega da Índia, de outros países, né, que estão vindo para poder aprender essas técnicas. E eles sempre nos dão um feedback. O gostoso é isso, é você ouvir, né, deles depois o que eles conseguiram de ganho com a aprendizado que eles tiveram aqui. Isso tem a ver, lógico, com a forma que a gente opera, né, e isso tem realmente uma explicação, né? Eu e o Luiz, a gente é praticamente uma mesma mão, sabe? Porque a gente já se conversa só através de sinais, você não precisa conversar. Assim, você imagina, operando quase há 30 anos junto e trabalhando das 6 da manhã até as 6 da tarde, faz com que você se torne quase que uma alma gêmea, né? Você tem a mesma percepção.
E as pessoas admiram muito isso. E isso realmente faz com que as nossas cirurgias sejam muito fluídas e o emprego de técnicas, que eu acho que a gente tem não só essa técnica, mas várias outras contribuições que fizeram muita diferença no cenário do rejuvenescimento facial. Dessas técnicas que hoje vocês aplicam, e aí tem o curso que vocês viajam o mundo inteiro, as conferências que vocês participam, os seminários, todo esse local que é momento de compartilhamento de conhecimento. Nessa contribuição científica hoje, no fundo do coração sempre tem uma que fica mais como aquela mais especial. Tem alguma técnica que, assim como as citadas anteriormente, possam dizer assim, isso daqui fez a diferença para a minha vida, porque isso aqui ficou registrado como sendo algo incrível que fica na história da humanidade, né, doutor? Não se trata apenas de a gente está na linha do tempo e a gente está passando por ela, então registrou na história da humanidade. Você passou dos artigos científicos e já está para a humanidade. Como eu estou diante de gigantes nesse momento, e como isso é hoje para o coração de vocês, como profissionais que imprimem essa qualidade para uma única pessoa que está na frente de vocês. Porque o paciente, quando ele está na frente, ele é o único, como o senhor falou. Então, isso é de uma grandeza enorme. E compartilhar esse conhecimento que é tão gigante com outros. Esses outros profissionais que vêm ao encontro de vocês. Como é para vocês hoje esse momento? Olha, a gente sempre foi muito aberto, né, para a visitação dos nossos colegas. A gente, claro, tem um pouco de restrição, porque a gente não quer tumultuar o ambiente cirúrgico, né? Então, a gente busca ter uma restrição de 1 ou, no máximo, 2 visitantes por vez, para a gente ter uma fluidez, assim, que também isso não interfira, porque o foco é o paciente, que não haja interferência na dinâmica da nossa cirurgia. Mas eles sempre são muito bem-vindos. A gente teve visitantes aí ao longo de todos esses anos, de várias partes do mundo, e sempre é na base muito do coleguismo, né? Da amizade, a gente tem uma certa generosidade, digamos, de ensinar, de buscar mostrar para as pessoas o que nós estamos fazendo, e as pessoas sempre são gratas, né, por isso, né? Assim como nós também visitamos os nossos colegas ao redor do mundo, e nós temos essa gratidão pela generosidade quando eles nos recebem, porque nós também somos aprendizes, né? Nós continuamos aprendizes, nós vamos morrer aprendizes, né? Porque se você esgota o seu conhecimento, é o propósito, né? Você sempre vai buscar mais. Então, entenderam por que eu falei que eu estou diante de 2 gigantes? É a generosidade que vocês têm. Desse compartilhamento. Você falou, isso é muito se isso bacana. aí impacta, é que nós criamos a técnica pelas dificuldades, entende? Não foi para a gente se tornar famoso ou conhecido mundialmente. Aconteceu. Eu estava lá no momento de dificuldade, eu e o Luiz, sofrendo, e a gente não sabia como solucionar os problemas. Num determinado dia, talvez uma bênção divina falou, olha, faça isso que vai mudar a sua vida. E deu certo. E aquela situação, né? Você sabia aproveitar aquela oportunidade. Nós vimos que aquilo que a gente fez modificou completamente o destino que aquilo teria na cirurgia se não tivesse criado essa técnica. Isso, na verdade, daí foi incorporado. E a gente hoje usa uma técnica que foi gerada pelos problemas que a gente sofria. E esse problema é igual em todos os mundos, em todo mundo. E aqui vai um crédito, para um professor já falecido, que é o Dr. Ricardo Barudi. Dr. Barudi é um cirurgião plástico de São Paulo, né? Que a prática dele em Campinas, mas operando em São Paulo, em Campinas, ele sempre foi muito apoiador da nossa técnica, porque nós partilhamos com ele a nossa angústia de estar quebrando um paradigma e daquilo que poderia significar. E como ele também tinha técnicas cirúrgicas também revolucionárias, que recebe até o nome dele, e ele sempre uma pessoa assim boníssima, fino trato, uma pessoa muito querida, a gente levou para ele a técnica inicialmente. Antes de mostrar para qualquer pessoa, a gente falou, olha, Dr. Barudi, o que o senhor acha, Dr. Barudi, disso daqui? E ele nunca disse, olha, não, está errado, faça... Não, ele refletiu e falou, não, vocês estão em cima de alguma coisa que eu acho que tem futuro.
vamos trabalhar juntos. Foi ele que nos incentivou, inclusive, a escrever a primeira publicação para a Revista Brasileira de Cirurgia Plástica. Na época, ele era o editor. E ele merece um crédito muito grande, porque ele nos incentivou a continuar. Ele poderia ter, né, dito assim, não, esqueça, vocês estão aqui num território minado, ninguém vai aceitar. Como, de fato, muita gente não aceitou, muitas pessoas tiveram resistência, ainda algumas pessoas mantêm essa resistência, mas essas 100 citações, quase 100 citações que eu estou te falando, são prova cabal de que há uma aceitação generalizada da técnica hoje. Hoje as pessoas nos buscam, né? Por exemplo, faltava algumas comprovações científicas, né? Daí, assim, surgiu um colega lá de Lyon, um professor, cara PhD, o chefe da cirurgia plástica da principal universidade lá de Lyon, falou, olha, eu queria fazer um trabalho sobre a rede hemostática, porque eu uso a rede hemostática, mas a gente precisa colocar mais ciência por trás disso. Aí ele nos chamou para ajudá-lo a desenvolver um projeto que nós fizemos em Lyon e o resultado foi espetacular, está publicado, já saiu, né? É uma publicação em termos de segurança feito com angiofluorescinografia, outros tipos de corantes que mostram a circulação da pele com a aplicação da rede hemostática, que era um dos critérios que, por vezes, era questionado em reuniões científicas. Aí vem um outro grupo lá de Kentucky, lá nos Estados Unidos, e também, olha, nós vamos desenvolver um trabalho, daí com outro tipo que se chama SPY, um outro tipo de equipamento que é o mais moderno que tem, fizeram outro trabalho e comprovaram a eficiência da técnica da rede hemostática de uma forma assim, irrefutável. Então, quebra todas aquelas resistências que ocorreram ao longo de 15 anos, porque foram surgindo esses centros mundiais. Aí um outro grupo de Botucatu, que é o Dr. Fausto Viterbo, que é considerado o maior cirurgião de reinervação aqui no Brasil e uma celebridade mundial. Ele inventou técnicas espetaculares, né? E ele usa a rede hemostática. Desde que começou, ele usa a rede hemostática. Daí ele criou outro trabalho que já está publicado também em relação à rede hemostática, em relação aos nervos, aos vasos. Então, ele provou que não interfere em nada. Então, tudo isso foi realmente dando uma base, uma solidez para a técnica que faz com que ela hoje seja usada assim com muita tranquilidade. E por que isso expandiu? Porque, na verdade, as pessoas perceberam que o uso da rede para controlar sangramento e redistribuir pele não precisaria ficar limitado à face. Eu poderia usar na mama, poderia usar no abdômen, na lipoaspiração. Em tumores. Eu vejo que a gente tem muito sobre técnica que vocês desenvolveram e quantos desdobramentos a gente ainda tem aí para a gente colocar esse também conhecimento à disposição não só dos médicos internacionais, dos colegas do país em que queiram vir aqui para conhecer cada vez mais, né? Vamos encontrar esse ponto de comunicação que é o canal hoje de vocês e que essas pessoas também podem fazer o contato através do YouTube, através das plataformas. A gente tem muito assunto pela frente e eu acho que a gente ficaria aqui o dia inteiro só falando sobre isso. Porque é a vida de vocês e é a forma como vocês se doam para a sociedade não só científica, né? Mas é serviço da humanidade. Isso é muito legal. E eu realmente estou muito feliz de estar aqui. E agora eu gostaria de fazer uma pergunta para a gente finalizar esse nosso primeiro encontro. Desse monte de gigantes que vocês encontraram e essas inspirações que vocês foram encontrando também durante a linha do tempo que foi passando e vocês também foram construindo conhecimento junto com outras pessoas. Hoje não é só do Brasil, é do mundo todo. Quais são as principais habilidades em que hoje um novo profissional que está entrando no mercado e que queira se especializar, assim como vocês se especializaram, que habilidades esse novo profissional tem que internamente também possuir? E de que maneira ele pode transformar essas habilidades e esse conhecimento para um dia chegar como vocês chegaram aqui? Eu acho que o primeiro ponto
que é o que sempre aconteceu conosco, é sair da zona de conforto. Não se contentar só com o que está. Se você quer evoluir, você vai ter que sair da zona de conforto. Zona de conforto tem curva de aprendizado. Então, para fazer o que nós fazemos, um nível tão avançado de cirurgia plástica, o mais avançado que tem, nós tivemos que sair da zona de conforto muitas vezes. Muitas noites de sono perdida, muito sofrimento, muitas angústias que a gente sofreu para poder evoluir. Não existe. Existe uma frase no Estado americana que diz no pain, no gain. Sem dor, sem crescimento. Tá? Então, a gente sofreu porque a gente acreditava naquilo que a gente tinha, sabe, em nossas mãos. E isso realmente foi, talvez assim, respondendo a sua pergunta, né, sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto é estar aberto a poder aprender outras técnicas e passar pelo processo de aprendizado, que não é imediato, né, porque você fez um curso que você está habilitado e vai sair fazendo igual o professor. Eu, quando saí da residência, eu aprendi. Mas os primeiros casos que eu fiz não foram iguais ao meu professor. Eu tive que aprender. Essa curva de aprendizado, sair da zona de conforto e sofrer um pouco no começo e depois pegar, vamos dizer assim, pegar a turbulência do começo do voo, depois você vai no voo cruzeiro, né? Eu acho que todo mundo tem uma forma de agir, né? Mas eu acho que nessa hora o cirurgião novo, recém-graduado, ele tem que ter a humildade de entender que aquilo é uma etapa, aquilo que ele fez é uma etapa e que a busca de conhecimento parte de um princípio de que a pessoa precisa saber mais. Quer dizer, é claro que você tem uma carga de conhecimento, mas essa carga de conhecimento ela é a base para você progredir, para você seguir o seu caminho, né? Então, essa humildade de entender que você sempre pode mais, né? Que eu não sou hoje, professor de mim mesmo, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu sou... E as plataformas digitais hoje, elas brincam, né? Que estala o dedo, pá, tá pronto. Não é assim. Claro. Estalou o dedo e tá pronto, não. A gente está diante aqui de 2 profissionais que construíram durante 30 anos uma história e permanecem construindo. Então, mas eu tenho uma fotografia clássica que eu apresento nas minhas palestras da primeira face que eu operei na minha vida. Eu tenho isso registrado. E a gente tem isso aqui também, isso a gente pode compartilhar com a nossa audiência. Eu não só para quem tem existem questões de LGPD, eu não tenho entendi. autorização, eu não sei até se ela é viva ainda, porque foram muitos anos atrás. E o resultado que eu tive naquela época e o resultado que eu tenho hoje é completamente diferente. Então, o meu nível de conhecimento naquela época, como o Luiz falou, você está lá, você acha que você está bem, eu estava na minha zona de conforto, achei que aquilo que eu aprendi foi a sua melhor entrega naquele momento. Se eu oferecer aquilo para os meus pacientes hoje, eu fecho meu consultório, não vou para frente. Tá? Porque as pessoas querem melhor. E naquela época o meu conhecimento era limitado, como eu te disse, no começo era pele, né? A gente puxava um pouco de pele. Mas ainda assim foi o seu melhor. Foi o meu melhor. Porque tu sempre mas se aí, aprendizado, por várias então vezes eu fui evoluindo, saindo da zona de conforto, buscando técnicas, viajei o mundo inteiro, né? Que recebi muitas influências de outros profissionais e chegamos aonde a gente chegou. Mas isso aí tem todo um processo. E hoje, para esses profissionais que buscam esse curso, eles querem um aperfeiçoamento, eles se inspiraram nesse encontro aí que, de repente, passou pelas redes sociais e se deparou com esse conteúdo em que a gente se dispõe aí a propagar o conhecimento de uma forma tão séria e tão profunda, que não é só na superfície. Por isso, a gente ainda vai ter muitos encontros pela frente. E eu pergunto, qual é o primeiro passo agora? Aonde ele encontra vocês? Como que ele faz para fazer parte desse curso? Como que ele faz, de repente, não encontrou uma agenda no Brasil, ele vai lá para fora para encontrar vocês. Como que ele faz? Aí tem, assim, claro que existe uma demanda, nós temos um limite, né? Não somos super-homens, a gente tem família também, tem tudo. Então, a gente precisa também ter o nosso tempo e os cursos, eles demandam muita preparação. Para nós, assim, demanda o tempo de preparação e não dá para você fazer um curso a cada semana, né? Então, não, porque ainda tem o consultório, ainda tem os pacientes, tem tudo que vocês desenvolvem. Então, esses, assim, infelizmente, para quem gostaria de fazer ainda esse ano, por exemplo, os nossos cursos, eles estão esgotados, mas a gente tem o nosso primeiro curso nos Estados Unidos, o Full Face in USA, que nós estamos chamando assim,
Full Face USA vai ser feito em St. Louis, no Missouri, num laboratório de anatomia, nos mesmos moldes que a gente tem o nosso curso aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos. E vai ser nos dias 31 de janeiro, 1º e 2 de fevereiro. Então, se aqui já está esgotado, eu acho melhor o pessoal já se inscrever para janeiro. Com certeza lá em São Luís a coisa também vai, porque lá daí tem os americanos, né? Que eles vão querer também fazer o curso. Celebridades aí que foram os caras que me ensinaram toda essa arte vão estar lá. Vão estar lá. Os meus professores. Mas e aqui? Eu quero me inscrever aqui do Brasil. Assim, eu vou procurar onde? Nós vamos deixar o contato, né? Certamente aqui. Full Face, né? Mas a gente deixa o contato, né, para as pessoas que quiserem, daí os profissionais. Agora, entenda, é um curso voltado para cirurgião plástico. É o que eu ia perguntar agora. Se tem um pré-requisito, tem algum tempo de carreira, aquele que já saiu da zona de conforto lá atrás. Não, para todos os cirurgiões plásticos. Todos os cirurgiões plásticos. O que acontece é o seguinte, esse curso é um curso muito restrito. Então, ele é um curso petit comité. Tá bom. Você vai falar, não é aquele curso para 300, 400 pessoas, maciço, sabe? Você vai ter um grupo de 20 e poucos alunos e o atendimento é personalizado. Eu, o Luiz, a gente vai na mesa de todos, ensina colocando a mão, pegando na mão. Então, é diferenciado. Tá? Não é um curso amplo, por isso que a gente tem esse cuidado e se esgota rápido, porque o cara, para poder pegar essa vaga, ele tem que se acelerar, senão esgota rapidinho. Um dos cursos que nós colocamos se esgotou em 24 horas, sabe? Por quê? Porque abriu as vagas, se ocuparam Todo mundo rapidinho, já estava ali esperando. E daí a gente lançou outro curso, já lotou. Então, por quê? Porque tem esse detalhe do capricho que a gente tem no ensino. E aprender fazendo. A gente tem um tempo para cada um dos alunos que está lá. Então, é um treinamento diferenciado, que dificilmente você vai encontrar em qualquer outro lugar do mundo. A gente vai poder falar sobre outras técnicas no nosso próximo encontro. Eu tenho certeza que também essa audiência vai poder colocar ali à disposição suas principais dúvidas e da forma como hoje eu creio que muita gente já sai desse momento em que a gente está aqui junto, se acompanhou até aqui um pouco mais transformado, né? E aquela zona de conforto, doutor André, eu acho que ela já ficou desconfortável agora, viu? Então, eu quero agradecer mais uma vez a gente ter a oportunidade da gente se encontrar e sempre gosto de reafirmar, se estou diante de gigantes, como vocês fizeram ali os reconhecimentos a outros gigantes, né? Em que no ombro deles vocês se apoiaram. Então, para mim é um enorme orgulho e uma honra estar aqui com vocês para que a gente possa fazer com que esse conhecimento, essa informação chegue até as pessoas que realmente precisam, que são pessoas que também vão tocar com o seu pincel, né? Como o senhor falou, esse toque final na face de alguém e deixar ali a sua marca registrada de uma forma em que esse paciente lá na ponta ficou tão satisfeito porque, primeiro, esses outros profissionais passaram por vocês. Fico muito contente e a gente encerra por aqui, então, mais o nosso encontro. Você nos tirou da zona de conforto, sabia? Você e o Juliano. Porque nós não somos dessa parte de mídia, né? Nós somos mais do trabalho, né? Então, estar aqui, fazer essa entrevista para a gente, eu estou achando ótimo. Mas você vê, eu tive que sair da zona de conforto para vir aqui, insistência do Juliano, que fez com que a gente tivesse essa oportunidade de estar aqui com você e estamos adorando. Quer dizer, valeu a pena. Então, tudo na nossa vida que parecia difícil, depois que você começa a entrar dentro da área, você começa a ver que pode ter uns benefícios muito legais. Desde que a gente tenha ali como objetivo principal fazer com que lá na ponta alguém fique muito feliz com esse resultado. Talvez isso tudo que a gente está conversando aqui tenha valor para muitas pessoas, né? E eu acho que isso aí vai compensar o esforço. Esperamos que sim. E a gente se vê na próxima.